Hebreus, capítulo 13, verso 18, é a base daquilo que nós estamos falando sobre honra, que diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Podeis assentar-se. Glórias a Deus. Amados, esse texto que nós fomos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, de estarmos falando com esta base tão linda e maravilhosa, escrita por um homem de Deus. E esse texto, ele fala de algo que nós podemos, ao ler, perceber, de boa consciência para viver, como está naquela tradução, honestamente, ou condignamente, ou com dignidade. E nós precisamos ater com um texto deste, para que não venhamos criar alguns pretextos. O que tenho insistido nestes domingos, falando nestas séries sobre honra, é exatamente para que a ovelha esteja como o texto está dizendo, esteja convencido, esteja persuadido, não é? De que? Convencido de uma boa consciência. Então, meus irmãos, honrar é agir com consciência. Honrar é algo extraordinário que Deus colocou como princípio também para a humanidade. A maioria do evangelho, ou até mesmo 100%, eu posso dizer, sem dúvida no evangelho, só é feito ou realizado em nós com uma boa consciência, com muita consciência, inclusive a salvação. Não é algo aleatório que se faz, de qualquer forma ou qualquer jeito, mas é algo que você deve fazer com uma consciência exata. E isso me faz entender algo, meus irmãos. E o que eu entendo com isso? Que seguir um caminho de honra pode até parecer fácil. Seguir um caminho de honra pode até alguém achar que isso é muito fácil. Mas por que alguém pode achar que isto é muito fácil? Porque a cultura do mundo, a cultura mundana, no qual falei em outros domingos, ela vai exercer força. Diga assim: a cultura do mundo vai exercer força. E aí que está a questão, meus irmãos, que se eu não vigiar, se vocês não vigiarem, esse domínio vai entrar em ação, e exerce até um domínio vigoroso, atenuante, sobre as nossas vidas. Por quê? Porque quando se trata de honrar quem às vezes distrata você, quando se trata de honrar quem às vezes
não te trata da maneira que você esperava, que não quer, por vezes, o teu bem, está sendo exercido um domínio consciente. Não ache que não é consciente, não, porque é consciente. Agora, que domínio é esse? Da honra. Como pode, Felipe, eu honrar pessoas que me distratam? Como pode eu honrar aquele, como muitos dizem, um filho do cão? É tão atentado que não sabe se o cão está nele ou é outra coisa. Mas, meus irmãos, nenhuma consciência, às vezes pensamos, não merece. Por quê? Porque me distrata. Não merece, porque fala mal de você. Não merece, porque mente sobre você. Não merece, porque trai a sua confiança. Ou não merece, porque vive difamando as pessoas, ou até mesmo você. E por aí vai. Agora, eu vou honrar esse tipo de índole, desse tipo de pessoas? Como eu farei? Só para lembrar você, meu irmão, algo que você já sabe e está contido na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 10 e verso 22, eu vou ler para os irmãos. E vai dizer algo: sereis odiados. Eu já li esse texto algumas vezes aqui. Sereis odiados de todos. Olha só, sereis odiados de quem? De todos. Por causa do meu nome. Do nome de quem? De Jesus. Porém, quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, quando o texto diz que sereis odiados de todos, até os crentes estão inclusos. Até aqueles que servem a Deus, sim, porque a Bíblia está dizendo todos, não é uma parte, são todos. Agora, perseverar, no qual o texto está dizendo em quê? Em desonra, ou perseverar em honra, que será salvo? Certamente, com uma boa consciência que você tem, ao estar me ouvindo, você vai ter uma resposta. E a sua resposta será perseverar como? Honrando. Honrando. Não em desonra. Então, meus irmãos, nós podemos pararmos e entendermos que nós, eu e você, já somos odiados só pelo fato de seguir a Jesus. Simples assim. Só pelo fato de você ter tomado uma atitude de seguir a Jesus, você já é alvo de ser odiado. Agora, se tem uma boa consciência, por que muitas das vezes eu fico questionando? Eu fico me questionando tantas e tantas vezes, se eu tenho uma consciência em Cristo Jesus. Pense bem, porque busco razões a todo momento para honrar? Só porque é desprezado não vou honrar? Só porque distrata não vou honrar? Por que eu busco razões para eu poder exercer o princípio de Deus? Tiago escreveu, Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4 e verso 17, ele escreveu assim, portanto,
aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A Bíblia tem tudo, irmão. O que nós precisamos mais para fazer aquilo que Deus quer? Pergunte para você, fala o teu nome e pergunte para você: será que Deus quer algum mal para mim? Certamente não. Agora, a boa consciência, ela é valiosa, meus irmãos. Por quê? Por que a boa consciência é valiosa? Se não merecer, honre. Se merecer, honre também. A boa consciência é essa. Diga: se não merecer, honre. Mas se merecer, honre também. Por consciência bíblica. É a Bíblia. Não existe outra coisa mais importante do que esta palavra. Ela é o guia. Pode analisar com a tua boa consciência. Tudo ela tem algo a nos ensinar. Em tudo ela exerce algo para conosco, dizendo: o caminho é esse. E ela, além de dizer o caminho é esse, ela diz assim também, ó: cuidado, não é esse o caminho. Esta é a palavra. Então tudo que alguém quiser pegar de cultura mundana com aquilo que vem da palavra e quiser misturar estas duas culturas, diga assim: não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje eu até escrevi, como é que chama aquele negócio no status, né? Então, meus irmãos, hoje eu escrevi lá, acho que foi hoje: você consegue misturar óleo com água? Tem alguém aí que consegue misturar? Fazer ela ficar uma na outra assim? Tem jeito? Será? Ficou na dúvida, né? Não precisa ficar na dúvida não, irmão. Não mistura. Não tem jeito. Não tem como, Felipe, eu pegar o óleo, despejar sobre uma vasilha cheia de água. Você vai mexer e não vai misturar. Você pode pôr no liquidificador, que não vai misturar. Ela vai ficar separada. As duas culturas que nós estamos vindo falando, da cultura terrena e da cultura dos céus, também não se pode misturar. Você não consegue. Talvez essa seja a maior dificuldade nossa, ou até mesmo do ser humano. Talvez seja. Por exemplo, na cultura do mundo, nós já falamos isso várias vezes, você já deve ter ouvido isso em muitas mensagens, mas eu torno a falar para você lembrar. Na cultura do mundo, nós estudamos a lição para depois fazer o quê? A prova. Mas ninguém estudou aqui, pelo amor de Deus, eu sei que você estudou. A professora chegava lá e falava o quê? Toque a prova. É assim? Não, né? Mas ela falava: estuda a lição tal. Não era? Era ou não era, meus irmãos? Me ajude a pregar, glória a Deus, aleluia. Hã? Era ou não era? Sim. Dava a lição e você ia lá e ó, como bom estudante consciente, você ia lá e chegava no dia da prova, dava aquela tremida básica, né? Até tentava dar uma olhada na do colega, mas não tinha jeito. A professora sempre afastava as cadeiras, não é? Mas você estudava a lição para fazer a prova. Isso é cultura terrena.
do nosso mundo. Agora, na cultura dos céus, veja bem como não se consegue misturar. Nós passamos primeiro pela prova, para depois, Darlon, entender a lição. Que coisa, né, irmão? Quer dizer que Deus te pega e coloca na prova, diz, mas depois você olha, entendi tudo, como diz o Caio, tudo, entendi tudo. Agora, como é que eu misturo isso? Como eu consigo misturar isso? Então não tem jeito, mas tem gente tentando colocar. Agora, meus irmãos, a desonra faz o sujeito colar na prova, dá um jeitinho de burlar. Não fala que você não tentou não, porque você tentou alguma vez, pelo menos passou o olho assim e não deu certo e tal, se frustrou, não é? Foi ou não foi? Se responder não, calma, não responde. Agora a honra, o sujeito estuda, presbítero Waldo, ele ora ao Senhor e agradece antes, como fazia Jesus, pelo resultado final, que nem aconteceu, mas ele diz, Senhor, entra comigo lá dentro, me ajude a fazer isso aí, amém? Assim que se faz. E parece-nos um contrassenso, parece-nos o que? Um paradoxo, porque a cultura terrena, biblicamente falando, você vai ver que tem a ver com o que eu estou dizendo. Biblicamente falando, o maior pode, na cultura terrena, pode ocupar muitos cargos, pode ou não pode? Diga sim. Pode, não pode? Sim. Agora, na cultura dos céus, Mateus capítulo 18 e verso 4 vai dizer assim, ó, se não se tornar o menor, não será maior no reino do céu. Que loucura é essa? Que é isso, Juliano? Quer dizer que eu tenho que ser menor para ser maior? Diga, exatamente isso. Desse jeitinho. Agora eu vou fazer o quê? Se a palavra fala isso, eu vou falar o quê? Não, eu quero ser o maior. Não pode ser assim. Então, meus irmãos, só pode exercer no reino do céu quem dá preferência. Diga assim, só pode vencer no reino dos céus, no reino espiritual, quem dá preferência. Aí Romanos capítulo 10, que nós lemos em todos os outros domingos, vai dizer o quê? Prefiram dar honra aos outros. Como é que nós vamos contra isso, Elmi? Prefiram dar honra aos outros. Diga assim, se eu quero ser reconhecido por Deus, preciso honrar as pessoas. Se eu quero ser reconhecido por Deus, eu tenho que fazer exatamente o que a palavra me ensina. E 1 Pedro, eu achei que o Marcelo ia ler o texto hoje, falei pronto. Lá em 1 Pedro, capítulo 2 e 17, vai dizer assim, tratai a todos com honra. Não é uma parte. Eu preciso tratar a todos com honra. Meus irmãos,
Então, seguir um caminho de honra não é tão fácil assim. Não. Seguir um caminho de honra, diga assim, é fazer o que deve ser feito. É fazer o que deve ser feito. Não é fazer o que dá certo. Não. Não é. Não, se você reparou ou analisou na sua vida, nestes anos todos que você já viveu, você já analisou o quanto nós equivocamos na nossa caminhada diariamente? Você já fez essa análise? Você fala, poxa vida. Usa o quê? Fala consciência. Isso quando você para e fala assim, nossa, consciência. Mas que coisa. Não era o que eu queria fazer. Não era bem o que eu queria fazer. Porque tudo nós pensamos o quê? Não, eu vou fazer porque dá certo. Eu vou fazer porque... E nós só procuramos fazer, por muitas vezes, aquilo que dá certo. Ah, deu certo. Para fulano, acho que para mim também vai dar certo. E meus irmãos, não existe texto bíblico dizendo que Jesus, por exemplo, quando ele veio fazer aquilo que o Pai pediu para ele fazer, você não vai achar texto de Jesus dizendo assim, ô Pai, será que vai dar certo esse negócio aí? Será que esse negócio de descer aí, morrer na cruz, vai dar certo isso aí? Será que isso aí funciona? Não tem, meus irmãos. Não tem nenhum texto bíblico falando este tipo de coisa. Agora eu fico pensando às vezes, por que quero fazer só o que dá certo? Por que eu quero fazer só aquilo que dá certo? Você já analisou de onde surgiu essa ideia? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar, espera aí, de onde surgiu essa ideia tão fértil, né? De onde surgiu? De onde ela veio? Talvez eu possa te responder. De onde ela veio? Porque tudo, para nós seres humanos, nós queremos usar o que? Diga assim, a lógica. É ou não é? Se deu certo para fulano, acho que vai dar certo para mim. O que é isso? Lógica. A lógica. Agora, meus irmãos, Deus é um ser total. Ele não é um ser lógico. E nem trabalha com a lógica. Então não se mistura lógica com espiritual. Assim como não se mistura óleo com água. Lógica. Faço porque vai dar certo. Faço porque alguém fez e talvez para mim dê certo. Então eu vou entrar nessa. Cuidado, pode ser furada. A diaconisa Valteci disse, fique na vocação que você foi chamado. Foi chamado para servir, sirva. Foi chamado para cooperar, coopere. Foi chamado para estar junto, esteja junto. Foi chamado para orar, faça. Não espere o pastor te chamar. Faça. Honrar, meus irmãos, vai na contramão desta lógica. Tem
lógica eu honrar quem me destrata? Não tem. Tem lógica honrar quem pisa em você? Não tem. Mas a Bíblia diz: dê a preferência aos outros. Será que ela está falando nome? Não. Está falando para você dar preferência de honra para alguém. Então nós devemos fazer isso. Eu honro a minha esposa, você honra o teu esposo, a tua família, os teus filhos, você honra os teus amigos que estão na roda, né, do churrasquinho, você honra os irmãos da igreja, da empresa, honra. Por quê? Diga assim: porque sei que deve ser feito. Eu sei que deve ser feito. Agora eu não faço porque dá certo. Não. E às vezes nós nos achamos em cada condição, não é? Vem falar que não aconteceu. Ih, chegou fulano. Mas fulano, você convidou fulano? Você tem certeza que convidou fulano? É moço, se você tivesse falado que tinha convidado, não tinha vindo não. O que é isso? Diga: desonra. O que você tem com a vida dele? Diga: nada. Mas Deus criou ele. Deus fez. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é categórica. Você não vai ver assim na Bíblia: será que deu certo? Você não vai encontrar. Você vai encontrar na Bíblia: honre, porque é certo honrar. Eu devo honrar. Nós devemos fazer independente se vai dar certo ou não. Ou você casou porque ia dar certo? Hã? Não, né? Você casou porque o casamento é algo que Deus criou, Ele que fez. E aí você entra, crendo que Deus é quem dará condição até o fim. Não sou eu que farei dar certo, vou contribuir, mas quem vai sustentar de verdade é Ele, que tem que estar no centro da vida do casal. Então devemos fazer independente se vai dar certo. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo lá no meu casamento. Ah, o senhor não sabe o que eu passo naquela família lá. O senhor não sabe o que eu passo lá no meu trabalho, o patrão pisando em mim. O senhor não sabe, o senhor não tem ideia do que é isso. E eu não quero aqui fazer apologia de jeito nenhum para você viver debaixo de um jugo desse, uma desgraça. Não, não é isso. Não é isso. Por que, pastor? Diga assim: por que, pastor? Porque honrar não é concordar. Honrar não é concordar com os erros ou acobertar os erros. Não. São coisas distintas, diferentes. A honra deve ser contínua. Digo assim: a honra deve ser contínua. Todo dia.
todo momento. Agora, os acertos, não é Deus que administra. Diga assim: sou eu. Eu que administro. Os acertos no casamento, na família, no emprego, é eu que administro. Está achando que Deus vai descer lá e, peraí, deixa eu resolver essa situação. Não. É você. Em honra, viu? Vai chamar o patrão, não, e ó, se você quiser, vou resolver. Não. Ore a Deus. Espere no Senhor confiadamente, Salmo 40. Mas enfrente a situação, administre. Porque senão vai pensar que, então eu estou sujeito às agressões, pastor, então. Não. Isso não. Não pode. Honrar é um princípio. Respeitar é o quê? Diga, um dever. Está vendo a diferença? Honrar é um princípio, respeitar é um dever de todo cidadão. Todo cidadão no mundo tem os seus direitos, mas tem os seus deveres. Mas esse casamento aí não dá para viver assim, mas não, esse homem é chucro demais, esse homem é difícil demais. Essa menina, pelo amor de Deus, administre bem, como bom mordomo, a Bíblia que diz, de Cristo. Administre bem. Deus não criou pessoas para viver sob um jugo pesado. Diga assim: Deus não me criou para viver um jugo pesado o tempo todo. Não esqueça disso. O jugo, ele vai acontecer, mas não pode ser o tempo todo. O período tribuloso é até bíblico. O período de tribulação é bíblico. Agora, uma vida inteira atribulada, tem algo errado. Aí é Deus que tem que administrar? Diga, não. Não. Viver em honra, diga assim, é bíblico. É bíblico. Temos que viver em honra. Viver uma vida inteira sendo desonrado não é bíblico. Alguém está me entendendo aqui? Deus não fará nada a esse respeito. Diga assim: eu preciso, com boa consciência, agir. Diga assim: a decisão é minha, não é de Deus. Eu preciso fazer. Quer dizer que você está pregando então a favor do divórcio? Calma, meu irmão. Não é isso não. Deus, Ele ama os divorciados. Ama ou não? Assim como Ele ama o homossexual, assim como Ele ama o ladrão, Ele ama todos de igual modo. Agora, a prática destas coisas, Deus não ama. Outro dia eu encontrei um divorciado e falei: não, vou servir a Deus, mas não. A Bíblia fala que eu não posso divorciar, que isso e aquilo. Quem falou isso? Como diz
O rapaz que o Douglas Gonçalves leva, eu esqueci o nome dele, um pastor. Você entendeu errado. Irmãos, eu ensino a vocês aqui, para que você tenha sabedoria para agir no dia a dia. Porque viver debaixo do mesmo teto, pense comigo, em desacordo, em agressões, em pressões, em mentiras, isso não é só casamento não, infidelidades, sem amor, sem respeito mútuo, quantas coisas podem aparecer sem unidade, infeliz. Pensa bem, é de Deus? Use a boa consciência. Deus me fez para isso? Não. Agora eu vou chutar o balde. Não, calma. Diga assim, muita calma nessa hora. Eu preciso ser um bom mordomo de Cristo. Eu preciso. Deus nunca fará aquilo que cabe a mim e a você fazer. E tem gente indo longe, meus irmãos, eu conheço. Tem gente culpando a Deus por certas coisas. O Senhor que deixou eu entrar nisso. O que Deus uniu não separe o homem. Será que Deus uniu todos? É fácil falar que o casamento, Deus uniu. Mas será que essa união foi Deus quem fez? Então, meus irmãos, seguir um caminho de honra. Diga assim, seguir um caminho de honra é fazer o que deve ser feito e não o que vai dar certo. É fazer o que deve ser feito. Eu faço porque deve ser feito. Então caminhar com Deus é caminhar como? Diga, em honra. Caminhar com Deus é caminhar com honra e em honra. Com honra e em honra. O mundo está dizendo não. Não, o que é isso? Você está louco, moço? Fazer isso? Não, você está louco? Não, faz isso não. Não, a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Então tudo que ela diz que eu tenho que fazer deve ser feito. Que Deus em Cristo possa te abençoar e que você possa dar preferência para aquele que está ao seu lado, mas também aquele que está longe, viu? Aquele que está longe, não. Honre, estando perto ou estando longe. Se presta ou não, honre, porque a Bíblia diz que eu devo honrar. E as palmas glorificam o nome de Jesus. Glórias a Deus. Sou eu e você, meu irmão, o administrador de muitas bênçãos que vai vir sobre a nossa vida mesmo. Tem muita gente perdendo por causa disso. E você é um exímio servo autêntico e vai usar cada vez mais a sabedoria que Deus tem colocado nos homens de Deus neste lugar para ensinar a tua vida. Valorize isto. Israel não valorizou e nem entendeu o tempo da visitação de Deus. Que Deus te livre disso, que você possa entender de forma clássica
aquilo que Deus quer, o tempo da sua visitação na sua vida, na sua família, em toda a área que Deus possa atingir, em nome de Jesus.